Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma quinta-feira na nossa escola de formação de discípulos. E estamos realizando, passamos da metade do módulo 5, que é o curso de Bibliologia, um panorama bíblico, livro por livro das Escrituras. Semana passada nós fizemos uma aula intermediária, que é o Silêncio Bíblico, e nós falamos dos 400 anos entre Malaquias e o livro de Mateus, e agora vamos iniciar uma etapa agora com os evangelhos, né? Os 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, que são livros sinótipos, né? Os evangelhos sinótipos, eles tratam do mesmo assunto de abordagens diferentes, e a gente agora então vai fazer a aula número 15. Estamos iniciando o Novo Testamento com a aula número 15. E o primeiro livro, claro, é o livro de Mateus, Evangelho de Mateus. O nome Mateus, em hebraico, significa oferta de Deus. Um dos 3 evangelhos chamados sinótipos. E ele escreve para alcançar os judeus, ele é judeu, razão de iniciar o livro com a genealogia completa de Jesus, para que um judeu, quando lesse o seu livro, entendesse a importância de que Jesus tinha linhagem messiânica vinda de Davi, da tribo de Judá. Sobre a autoria, né, sobre Mateus, o nome dele era Levi, filho de Alfeu, publicano, cobrador de impostos, ou seja, ele era um judeu que trabalhava para Roma, o império opressor dos seus contemporâneos. Então, Mateus não era muito bem visto, né, entre os judeus pela função que ele exercia. Estava presente em Atos 1,13 como membro da comunidade cristã dos apóstolos de Jesus. A data é próximo do ano 70, antes da destruição do templo, já que não faz menção da queda. Então, nós deduzimos que esse episódio seria muito importante se ele tivesse acontecido, ele estar no livro de Mateus. Então, Mateus, ele é bem próximo, né, da época em que os romanos destruíram definitivamente o templo em Jerusalém. Uma ratificação da autoria feita pelo Eusébio de Cesareia fala o seguinte: entre os 4 evangelhos, que são os únicos indiscutíveis na Igreja de Deus, debaixo do céu, aprendi pela tradição que o primeiro foi escrito por Mateus, que havia sido publicano, mas que posteriormente tornou-se apóstolo de Jesus Cristo e foi preparado para os convertidos do judaísmo. Segundo Eusébio, ele considera que Mateus foi escrito antes dos demais, o que muitos historiadores não concordam. O versículo-chave de Mateus está, claro, no capítulo 28, versículos 18 a 20. É o ide de Cristo, muito citado em tantas pregações, é a nossa missão deixada por Cristo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Propósito do Evangelho de Mateus: mostrar que Jesus é rei, Messias, o prometido no Velho Testamento para os judeus. Por isso a audiência de Mateus, ele escreve para alcançar os seus compatriotas judeus. O esboço do livro, podemos dividi-lo aqui até entre o capítulo 1 e o 4, a origem de Jesus o rei. Depois, do capítulo 5 até o 9, fala sobre a autoridade do rei Jesus, apresentando sempre Jesus como Messias e rei. Depois, do capítulo 10 ao 12, o objetivo do rei Jesus. E de 13 até 17, as parábolas do reino pelo rei. No capítulo 18 ao 23, assuntos diversos tratados pelo rei, que é Jesus. Também de 24 a 28, a expiação do rei. No caso, havia cruzes e toda a questão ali, a última ceia. E também, de 28 até o final, o rei Jesus comissiona os seus discípulos. Lemos aqui os versículos chaves, o ide de Jesus. A história eclesiástica do apóstolo Mateus: ele morreu como mártir na Etiópia e foi enterrado em Salermo, na Itália, segundo a tradição da igreja. Alguns teólogos do Evangelho de Mateus, vamos ver algumas declarações de pessoas que estudam o Evangelho. Primeiro, o Tasker, que é um teólogo inglês,
britânico, ele diz: Jesus é aqui apresentado primeira e principalmente como rei messiânico, filho da casa real de Davi, o leão da tribo de Judá, como demonstrado em sua genealogia, está lá no capítulo 1 de Mateus. Ele continua dizendo: este rei haveria de exercer seu reinado como pastor, cuidando de todos os componentes do rebanho, guiando-os em lugar de impor-se sobre eles e apiedando-se deles quando assediados e indefesos. Nesse sentido, sua realeza se destaca em nítido contraste com a realeza mundana, tipificada no volume irracível Herodes, e o grande pelo fraco e desprezível Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. O que Tasker está dizendo aqui é que Jesus ele é um contrassenso, um rei humilde, que nasceu numa manjedoura diferente dos reis corruptos de sua época. McNally, que também é um teólogo britânico, como ele afirma que a impressão especial de que Mateus incorpora é de realeza, Jesus é o Messias. Então vemos aqui que a maioria dos teólogos diz que Mateus apresenta Jesus como rei, fala sobre o reino, e sendo ele o Messias. Gordon Fee, Mateus escreve para os cristãos judeus comprometidos com a missão aos gentios. E John Barnett, que usamos constantemente aqui no nosso curso, conclui: Mateus mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, rei, e apresenta ensinamentos do próprio mestre, aplicando-os ao contexto judaico. Lembrando aqui que Mateus trata do Sermão do Monte, né, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o maior sermão de Cristo, né, e certamente o maior sermão já pregado por alguém, porque foi feito pelo Filho de Deus. Conhecemos muito, né, o Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus. O contexto histórico, então, lembrando que nós, na última aula, falamos sobre a questão do silêncio bíblico. Então, até o ano 70, quem reinava era, na verdade, os romanos. Quem estava no império ali era o Império Romano, conquistava toda aquela área. O contexto histórico e cultural do Evangelho de Mateus e dos Evangelhos sinóticos estão relacionados, de maneira geral, ao período interbíblico, já citado anteriormente nos seguintes pontos. Primeiro, a helenização da Palestina, ou seja, os judeus influenciados e os árabes pela cultura grega, e todo mundo alcançado por Alexandre Magno. A dominação militar romana, por Pompeu em 64 e 63 a.C., que estabelece a Pax Romana como um meio coercivo e social. Nós falamos sobre a Pax Romana, que é, na verdade, a liberdade que os romanos davam para os povos que eles conquistavam, né? Se você pagasse os impostos, você poderia manter a sua cultura, a sua religião. E isso fez com que também se expandisse, né, a questão do nacionalismo judaico, das estradas dos romanos, e o evangelho começa a ter facilidade para a sua propagação. O contexto religioso, como dissemos também, lembramos que 200 anos antes de Jesus nascer, surgem, né, as linhas dos sábios de Israel, primeiro os saduceus, politicamente vinculados a Roma, pois lhes trazia benefícios econômicos, uma liderança corrupta, cheia de conchavos, pertenciam à alta classe da sociedade judaica, eram pessoas ricas. O templo, o culto e o sinédrio estavam sob seu poder, e eles usavam os negócios do templo para se beneficiar. Consideravam apenas a Torá como revelação de Deus e rejeitavam toda a tradição interpretativa da mesma, porque essa era uma linha do grupo dos fariseus, nós vamos ver já já. Continuando o contexto histórico dos saduceus, doutrinariamente, eles eram muito conservadores, não criam na ressurreição dos mortos, nem anjos ou demônios, porque eles não acreditavam que não existiam. Eles criam no aniquilamento da alma, ou seja, após a morte, deixaremos de existir. Essa era a linha dos saduceus. Isso os fazia extremamente materialistas e amantes dos prazeres da carne. Os saduceus deixaram de existir no ano 70, quando o templo foi destruído. Interessante que Deus destrói não só fisicamente o templo, permite que os romanos façam isso, porque Deus é Senhor da história, mas Ele também destrói essa linhagem corrupta de mestres dos judeus. E como sabemos, os fariseus também é uma classe média vinculada ao povo. Lembrando que Jesus, ele era dessa linha de estudiosos fariseus, apesar dos fariseus serem perseguidores dele, mas ele vinha dessa linha. Por ter grande apoio da massa, sempre venciam nas discussões do sinédrio, mesmo sendo os saduceus os donos. Acreditavam na soberania de Deus e na responsabilidade individual, criam na ressurreição dos mortos, na vida após a morte, seguida de benefícios ou de punição. Eles acreditavam que anjos e demônios existem. A teologia do Evangelho de Mateus, podemos destacar o assunto que é o reino dos céus.
O reino está vinculado com a chegada de Jesus e todos que creem podem participar do reino. O reino de Deus está sendo estabelecido. Nós falamos na teologia sobre o agora já e o ainda não. Jesus, ele se estabelece na terra e começa o seu reino que haverá de chegar. Então ele está acontecendo, mas ainda não está completo. O reino estará completo na segunda vinda de Cristo, quando moraremos eternamente com Deus. Este é o Evangelho do Rei, segundo Henriqueta Mears. A missão da igreja também é um assunto bem claro de Mateus. A igreja está voltada primeiramente às ovelhas perdidas de Israel. Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, os primeiros ouvintes da mensagem eram judeus. Posteriormente, comissionada a anunciar o Evangelho a todos os povos. Isso aconteceu logo após a ressurreição de Cristo, no capítulo que nós lemos como versículos principais, Mateus 28, 18 a 20. Em outras palavras, Jesus Cristo, o Rei, veio para todos os povos. Primeiro para os judeus e depois para todos os gentios. Afinal, a palavra diz que ele veio para os seus não os receberam. E assim começa o ide de Cristo e o evangelho dele. A teologia ainda apresenta antologias de ensinos práticos de Jesus relacionado ao reino de Deus, sua igreja e a sua missão de anunciar o evangelho a todos os povos. A gente pode dizer que existem pelo menos 5 blocos de assuntos ou discursos de Cristo no Evangelho de Mateus. Primeiro, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, um dos textos mais importantes do Novo Testamento, é o Sermão de Cristo. Depois o discurso missionário dele, um discurso de parábolas, uma série de parábolas. Depois o discurso sobre a igreja e, finalmente, um discurso sobre o final dos tempos, onde Jesus fala do princípio das dores, da destruição do templo de Jerusalém, que ainda estava há 40 anos de acontecer. Todos foram relatados em versões mais curtas nos evangelhos de Marcos ou Lucas, que são evangelhos sinótipos. A cristologia do evangelho de Mateus, é claro, Mateus e os evangelhos é tudo sobre Cristo, mas ele afirma que Jesus é o rei Messias prometido a Israel, e prova isso com as citações do Velho Testamento. Em torno de 60 vezes, Jesus é ratificado com passagens da Torá e de toda a Tanakh judaica, para que corroborasse com a veracidade de que Jesus era o Messias. E demonstra a realeza de Cristo ao identificá-lo como filho de Davi. Ele menciona assim também no texto. Estamos chegando ao final aí do primeiro livro do Novo Testamento. O livro de Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido. É interessante que o próprio Evangelho cita alguns textos mesmo, no caso do Velho Testamento. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade de Deus. Nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Aqui tem uma errata, na verdade, esse texto é de Isaías, e ele é mencionado ali em Mateus 4, de 15 a 16. Importante, nós vemos que Mateus ele traz toda a sua versão do Evangelho, que é a Boa Nova de Cristo, para atingir os judeus que não acreditavam ou questionavam que Jesus era o Messias. Então, Mateus tem esse olhar voltado para o povo judeu. Vamos para Marcos. Para muitos, na verdade, o primeiro dos evangelhos a ser escritos. Cronologicamente, nós costumamos usar a ordem da seguinte forma: primeiro o evangelho de Marcos, depois o evangelho de Mateus. Lucas escreve a sua biografia de Cristo, porque ele não conviveu com Cristo, e ele usa esses 2 evangelhos. Então seria Marcos, Mateus e Lucas, e por último o Evangelho de João será estudado na próxima aula, que foi mais próximo do final do século. Então a ordem correta, cronológica, vamos dizer assim, que nós entendemos, é Marcos, Mateus, Lucas e João. Uma curiosidade apenas. Então o nome Marcos, meus irmãos, significa consagrado a Marte e guerreiro, até porque Marcos tem essa ligação com os romanos. Escrito entre 50 e 60 depois de Cristo, pelo menos 10 anos antes do livro de Mateus, o segundo dos 3 evangelhos sinópticos. Tratam dos mesmos assuntos, são Mateus, Marcos e Lucas. Escreve para alcançar os romanos. Então, enquanto Mateus escreve para alcançar os judeus, Marcos se preocupa com
os crentes, os cristãos do Império. Um verdadeiro thriller de ação, é um livro que apresenta Jesus em movimento, Jesus em ação. Esse é o livro de Marcos, é como um thriller para que até os próprios soldados gostassem da ação de ler, né, essa mensagem do Evangelho. A autoria então é de João Marcos, ele é amigo de Pedro, foi copista de Pedro, né, as epístolas de Pedro foram copiadas por João Marcos, primo de Barnabé, está lá em Colossenses 4, faz a primeira viagem missionária, está lá em Atos 12, junto com seu tio, e Paulo os deixa, seu tio e Paulo, né, Barnabé e Paulo e agora João Marcos, só que João Marcos no meio do caminho abandona a viagem, está lá em Atos 13. Ainda sobre o autor, né, João Marcos, na segunda viagem nós podemos ver que Barnabé queria que Marcos participasse, mas Paulo foi contra. E houve uma divergência, e essa opinião dividiu os dois. Está lá em Atos capítulo 15, Barnabé ficou com João Marcos para que ele fosse discipulado e Paulo com Silas. Posteriormente, Marcos, já mais maduro na fé, foi reconhecido pelo próprio apóstolo Paulo, que havia rejeitado a sua presença na viagem, como alguém útil no ministério. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, interessante, né? Paulo reconhece que João Marcos fez, né, amadureceu. Pedro, o seu discipulador, o chamava de Marcos, meu filho, está lá em 1 Pedro 5,13, uma pessoa muito inteligente, capacitada, e era muito útil para os apóstolos. Ele era muito jovem quando Jesus estava vivo, ele viu Jesus vivo. Como se sabe, né, os teólogos e o Evangelho de Marcos aí, como se sabe, Pedro também havia fracassado, e sua influência sobre esse homem mais jovem, sem dúvida, foi fundamental para ajudá-lo a sair da instabilidade da sua juventude e entrar na força da maturidade da qual ele precisaria para a obra a qual Deus o havia chamado. John MacArthur fala isso. Na verdade, nós entendemos como Jesus perdoou a Pedro, Pedro também perdoa, entende, né, como João Marcos era jovem e precisava realmente dar a volta por cima, né? Pedro certamente foi o discipulador de Marcos para que ele se tornasse um dos homens mais influentes do primeiro século, tanto que escreve um dos evangelhos do cânon bíblico do Novo Testamento. Então Marcos, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo de que se lembrou e não cometeu nenhum erro ao escrever algumas coisas de memória, pois uma coisa ele teve o cuidado especial: não omitir qualquer coisa que tivesse ouvido e não inserir qualquer coisa fictícia nas declarações, né? Declaração de Pápias, no século II, aí em torno de 140 depois de Cristo, já falando da relevância de João Marcos para a igreja primitiva. O versículo-chave de Marcos está ali no capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A ênfase do Evangelho de Marcos está no serviço, né? Jesus veio como servo. E a gente sempre fala, né? Quem não serve, não serve. O propósito do livro do Evangelho de Marcos é destinar seu Evangelho aos cristãos gentios de Roma, demonstrar que Jesus é o servo sofredor e encorajar todos aqueles que enfrentam perseguições, já em meados do primeiro século, né? O esboço do livro de Marcos, nós podemos enumerar de 1 ao capítulo 8, a pregação do reino de Deus, depois até o 10, o custo do reino de Deus, ou seja, o quanto é difícil, né, fazer parte do reino de Deus, e de 11 a 16, a vinda do reino de Deus, são os temas abordados no Evangelho de Marcos. Qual o contexto histórico deste livro? Roma era uma cidade próspera, com cerca de 1 milhão de pessoas, abrigava credos, costumes e religiões diversas. O Evangelho era anunciado, afirmado que Jesus é o Senhor, que é o termo no grego Kyrios. Tal afirmação soava como deslealdade a César, o imperador. Nós vimos, né, a dinastia que estava sendo estabelecida aqui, né, eles eram tidos como deuses, César Augustus, e que autoafirmava como Senhor do mundo. Então, a perseguição se dava por isso. Inicia em Roma a perseguição dos cristãos. Mas Marcos tenta, agora, nesse contexto, alcançar o império, né, com a mensagem do Evangelho. A teologia do livro de Marcos, Filho do Homem, que é uma frase que Jesus várias vezes se refere, né, à sua humanidade como servo sofredor, por cada homem e cada mulher do mundo. Há aqui uma empatia universal pelas pessoas. Jesus
tomou o nosso lugar na cruz. Ele sofreu as nossas dores e os nossos sofrimentos. Filho de Deus refere-se à sua filiação divina e à sua autoridade sobre todas as coisas, concedida pelo Pai. Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. E estabelecendo a autoridade de Messias, o prometido e ungido do Senhor, que esteve encarnado e condicionado historicamente. O quarto ponto da teologia do Evangelho de Marcos está no reino de Deus, refere-se ao reinado de Deus que está sendo estabelecido gradativamente por meio do poder de Jesus. O agora já e o ainda não, como já comentamos em Mateus. Segredo messiânico, isso é interessante no livro de Atos. Jesus pedia silêncio sobre o fato de ser o Messias ao realizar algum milagre, pois a concepção dos judeus era de que o Messias seria político e triunfalista e libertaria seu povo do poder de Roma, porém ele se apresenta como servo sofredor. Vamos ver um pouco à frente, com mais detalhes, o segredo messiânico do Evangelho de Marcos. A cristologia, então, falando sobre isso, sobre o silêncio messiânico, como Jesus a chave hermenêutica, em Marcos é muito debatido entre os estudiosos bíblicos, porque Jesus disse várias vezes a frase: não digas nada a ninguém, para pessoas que haviam sido curadas ou que foram testemunhas dos milagres. Está lá no capítulo 1, 44, no capítulo 5, 43, 7, 36. Jesus insistia em dizer aos beneficiados do seu poder que não falassem nada para ninguém. Essa atitude curiosa revela o cuidado e o zelo de Jesus em aguardar o tempo exato para a sua revelação de sua messianidade, e isso apontava para o tempo da cruz, que aconteceria mais ao final. Jesus Cristo como chave hermenêutica da palavra, ainda vemos que Marcos enfatiza os atos de Jesus mais que os seus ensinos. É algo mais prático, é como que um Jesus em movimento, com o intuito de demonstrar que ele é um servo, ou seja, que ele realmente veio para servir, o servo sofredor. Então podemos dizer, meus irmãos, para encerrar mais um livro na aula de hoje, que o livro de Marcos apresenta Jesus Cristo como aquele que é o servo de Deus. Separei Isaías 52:13, que diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. A verdade é que se você quiser aprender a servir, leia o livro de Marcos, veja as atitudes de Cristo, o exemplo dele, e assim nós vemos como nós precisamos ser servos de Deus, servos uns dos outros. Essa é a missão da igreja, é a missão estabelecida por Jesus no Evangelho dinâmico, o thriller de Marcos. Vamos agora para o livro de Lucas, um dos evangelhos que eu mais gosto, no sentido de que ele é uma pessoa culta, grega, que escreve de uma maneira interessantíssima. Então Lucas, ele significa luminoso ou iluminado. Ele é escrito acima de 60 depois de Cristo, e é o terceiro dos 3 evangelhos sinóticos, e escreve para alcançar os gregos. Lembrando que o Lucas era gentio, conhecido como o médico amado. Ele era companheiro fiel de Paulo e coopera com Paulo em seu ministério, conforme Filemão e Timóteo. É interessante aqui destacarmos, meus irmãos, que Lucas escreve o primeiro tratado sendo o Evangelho, e o segundo é Atos. Então, Lucas depois tem a sua continuação em Atos. E o livro de Lucas, ele tem essa forma de mostrar Jesus como aquele que habitou entre nós, o verbo que se fez carne, aquele que foi gerado de Deus, como os deuses da mitologia grega assim também o atestavam, para que o grego entendesse a mensagem do Evangelho. Interessantíssimo a contextualização ali de Lucas. Ainda sobre ele, escreve seu Evangelho e o livro de Atos como um historiador preciso e detalhista, sob a encomenda de Teófilo, que era seu Messias. Lucas não conheceu Jesus, então é uma biografia inspirada pelo Espírito Santo, e ele fazia essas viagens apoiado pelo seu mecenas. A definição é um indivíduo rico que protege artistas, homens de letras ou ciências, proporcionando recursos financeiros, ou que patrocina, de modo geral, um campo de saber das artes. Então Lucas tinha um apoiador que o fez fazer toda a pesquisa para que o Evangelho fosse concluído. O esboço do Evangelho de Lucas, podemos
ver que até no capítulo 2 fala sobre a vinda do Filho do Homem, depois até o capítulo 4, o preparo do Filho do Homem, depois até o 19, o ministério de Jesus, né, como Filho do Homem, e de 19 a 24, o triunfo do Filho do Homem. Esses seriam os 4 pontos importantes do livro de Lucas. Qual o propósito, meus irmãos, do Evangelho de Lucas? Segundo Gordon Fee e Douglas Stuart, Lucas propõe o quê? Que Deus está agindo na história por meio do Filho do Homem, a inclusão dos gentios na salvação e demonstrar que o ministério de Jesus é executado sobre o poder do Espírito Santo. O versículo-chave aí de Lucas está lá em Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. O contexto histórico do livro escreve seu evangelho endereçado a Teófilo, na mesma época, 10 anos depois de Marcos. Utilizou de fontes orais que haviam presenciado os eventos narrados e objetivou apresentar um relato cronológico da vida de Jesus. Escreveu aos cristãos gentios como demonstração da universalidade da graça. Lucas, então, tem esse foco para todos que não eram judeus, principalmente para os gregos, mas todos os gentios, todos aqueles que foram agregados à fé, e é o ide por todo mundo, de todas as tribos, povos e raças. Esse é o objetivo do Evangelho de Lucas, de alcançar essa audiência. A teologia de Lucas, nós escolhemos aqui o Leon Morris, ele é um teólogo australiano do século passado, ele resume as ênfases teológicas de Lucas. Então, primeiro ele diz que fala sobre a universalidade da salvação, ou seja, todos os que creem serão salvos. A história da salvação, Deus agindo em Cristo na história dos homens, redimindo-os do pecado para uma vida nova. Ainda diz que a valorização dos excluídos, como mulheres, crianças, os pobres e os de má fama, esses grupos sociais eram tidos como insignificantes para a sociedade religiosa judaica, mas não para Jesus, que os via como alvo do amor de Deus. É interessante pararmos aqui e vermos que Jesus é um exemplo de inclusão e de empatia para as minorias. Cristo é um grande exemplo para os nossos dias hoje, de que precisamos respeitar as individualidades, mas cuidar do pecado, dar atenção específica. Porque Jesus, ele falava com todos, ele era uma pessoa aberta, mas ele sempre dizia, quando se encontrava com alguém, vá e não peques mais. Então, nós temos que amar o pecador e não o pecado. Vamos continuar aqui com as doutrinas reveladas no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que mais se refere à ação do Espírito Santo. Lucas nos mostra que Deus leva a efeito o seu propósito, e essa operação do Espírito Santo exige uma atitude correta por parte do povo de Deus, porque Deus é santo e nós precisamos ser como Ele. E por fim, ele diz que Lucas ressalta a importância da oração. Em resumo, Lucas é minucioso nas descrições dos fatos, apresenta registros que não se encontram nos outros evangelhos, e apontando sempre para Cristo como Filho do Homem, que veio salvar os que estavam perdidos e aliviar todos os que estão cansados na jornada da vida. Estamos rumando agora para o final da aula, vamos ver a cristologia do livro de Lucas, lembrando que Evangelho é tudo sobre Cristo, é a boa nova de Cristo, mas qual é a chave hermenêutica para se entender Jesus neste livro? Filho do Homem, que compadece do sofrimento da humanidade, resgate dos marginalizados e valorização das vidas dessas pessoas. Todas as vidas importam, Jesus é mostrado claramente assim, muito contextualizado esse Evangelho de Lucas. E Jesus, o grande médico que cura a alma e o corpo, uma expressão vinda também de um médico da época e grego, que era o caso de Lucas, do Dr. Lucas. A cristologia, o Evangelho de Lucas então apresenta Jesus Cristo como o nosso e desejado, o Filho do Homem. Separei aqui Daniel 13:14, que fala o seguinte: eis que vinha como as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus pelo Filho do Homem, pelo Filho de Deus, nosso Jesus, que deu a vida por nós. Essa é a mensagem desta aula, dos 3 primeiros evangélicos, os evangelhos sinótipos. Na próxima aula estaremos continuando o Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida, vamos orar e nos encontramos na próxima quinta
com a aula 16. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite. Nós pedimos que cada aluno, cada aluna, irmãos e irmãs da Igreja Resgate, da FD, sejam muito abençoados, Pai. Que o Senhor continue nos dando graça e que esse conhecimento, Pai, possa trazer intimidade e temor a Deus nos corações, nos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula, irmãos e irmãs.